nessa continuação do nosso programa, né? Sobre saúde mental, com a especialista neuropsicóloga Márcia Silva. E que o Senhor continue nos abençoando através da sua palavra, nos direcionando da melhor maneira possível, né? E vamos nos aquecermos cantando Sua Glória, né? Antes da música inicial. Então, para a gente entrar no clima de louvor, né? Essa música é linda, gente. Vamos sentir cada letra da música, cada palavra. Quando vimos o amor que Deus nos tem. Aumenta um pouquinho, Eric, por favor. E as promessas tão preciosas que Ele nos fez. As histórias incontáveis de um amor incomparável. Nós sentimos que esse amor vai mais além. Nosso Deus é fonte sempre a jorrar de bondade, esperança e de paz. Seu olhar de compaixão alivia e traz perdão. Nós pedimos que nos venha confortar. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável. Sua luz preencherá nosso viver. Hoje é dia de louvar o Criador, de lembrar das maravilhas que Ele fez, de rogar por sua glória, pela luz e por vitória. Nós louvamos este Deus em nosso Rei. Sua glória encherá este lugar. Sua luz inundará os corações. Seu poder inabalável, seu amor incomparável. Sua luz preencherá nosso viver. Amém. Vamos cantar agora a música de início, por favor. Eu sei quem tem crido. Vamos colocar de pé? Vamos cantar? Não sei por que
Castro, por gentileza, que faça a nossa oração inicial, por favor. Eu tinha certeza que ele me chamava para fazer essa oração. Eu já estava ali orando, bem baixinho. Então, convido aqueles que puderem para nós nos ajoelhar. Querido Jesus, nós estamos aqui, Senhor, em família espiritual. O nosso coração se alegra nesta tarde, porque é um sábado deleitoso aqui na Tua presença. Obrigado, Pai, por essa irmandade que se reúne a cada último sábado do mês, não é? Para nós nos confraternizarmos com este amor, essa singeleza, essa simplicidade, mostrando para cada um de nós o nosso sorriso, o nosso abraço e a necessidade que nós temos de conviver um com o outro. Então, querido, nós suplicamos ao Senhor humildemente o perdão dos nossos pecados, uma bênção especial, Pai, sobre a segunda hora da nossa querida irmã, que tão bondosamente aceitou o convite e está aqui conosco. Tenho certeza que para chegar até aqui, ela muito se esforçou durante a sua vida, estudou, não é? O Senhor pôs no coração dela esse ministério de acolher, de te servir. E nós pedimos pela saúde dela, do seu esposo e da sua família toda, Pai. Que aonde ela for, Pai, o Espírito Santo seja com ela. Que agora possamos ter momentos agradáveis na Tua presença e de aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Nós também. Eu gosto muito de falar do que eu aprendi e do que tenho aprendido, porque é uma caminhada, né? A vida toda agora. E nossa vida é assim, uma caminhada. Nós estamos aprendendo o tempo todo, nós nunca sabemos de tudo e nós podemos sempre aprender um pouco com o outro. Estudar psicologia para mim foi um grande desafio, porque vou contar um pouquinho assim de mim antes de começar a palestra para vocês terem ideia. Eu nasci num lar cristão, sou filha de um casal que teve 10 filhos, sou a caçula. E nós não tivemos muita condição de estudar porque meu pai era mestre de obra e ele viajava em cidades diferentes. Somos de Minas e ele foi viajando foi parar em Rondônia. Deu para ter ideia? Ele trabalhava na Autopeça Femasa e o Sábio Martins, o dono da Autopeça Femasa, propôs para o meu pai ir para Rondônia e ele foi. Os filhos, esposa, irmãos, famílias dos irmãos, corajosamente levou todo mundo e lá nós construímos a nossa vida. Mas nós tínhamos um problema, não tínhamos como estudar, porque meu pai ficava 7 meses, 6 meses em uma cidade, mudava para outra para construir outra obra. E assim foram por anos. Eu voltei a estudar na terceira série com 13 anos. E dos 13 anos até terminar o ensino médio também foram muita dificuldade por todas as limitações, por essa dificuldade e por algumas limitações minhas, né? Baixa autoestima, dificuldade de aprendizado. Eu tive muitos problemas com o meu estudo. Então, minha caminhada estudantil foi questão de compromisso pessoal, porque eu queria muito aprender. Então, aos 13 anos, eu li algum artigo falando sobre os temperamentos. E aí eu me apaixonei pela psicologia e falei, eu sei o que eu quero fazer na minha vida. E eu percebi que eu tinha que ir atrás, encontrar o meu jeito, né, de me formar como psicóloga. Mas as coisas foram difíceis, mas deu certo. Eu encontrei o meu caminho.
né? Comportei durante anos, comportei 4 anos para acabar o primeiro semestre, só para vocês terem ideia. E a gente foi encontrando outros desafios, mas também outras soluções. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu sempre tive em mente o desejo, e eu tenho muitos pacientes, adolescentes e jovens que falam muito isso para mim. Eu sei o que eu quero. Eu sei que eu não quero dizer o que eu quero. Eu não quero ficar nessa cidadezinha, nessa vidinha. Eu costumava falar, eu não quero viver de sessão da tarde e pagar conta de água e luz. Né? E aí eu trabalhava para que isso acontecesse, os meus objetivos. Enfim, eu vim estudar a psicologia. Mas o mais legal de estudar psicologia é que quando você vai estudar psicologia, você vai ter que desconstruir várias coisas que você automaticamente vai construindo que está tudo errado. Então eu comecei a conhecer sobre o autoconhecimento e me apaixonei. E eu entendo que o caminho para a nossa saúde mental não é só isso, mas o autoconhecimento ele é fundamental. Eu entendi que o autoconhecimento é um dos principais recursos que eu tenho para trabalhar com os meus pacientes. Porque se eu não me conheço, se eu não conheço as minhas limitações, se eu não aceito as minhas limitações, se eu não conheço as minhas potencialidades, como eu vou ajudar alguém? Como eu posso me despir dos meus preconceitos se eu não me conheço? E o que eu quero falar para vocês aqui hoje é que o conhecimento que a psicologia traz, apresenta para a gente, é primeiro para nós. Primeiro para nós. Para a gente se educar, se reeducar, se reconstruir, se reencontrar, se recriar. Sempre é tempo de se recriar. A natureza se recria o tempo todo. Né? Não precisamos fazer plágio, mas a gente pode até copiar um pouquinho do jeitinho do outro e construir o nosso jeito, o nosso modo de ser. E eu entendi que quando eu descobrisse quem eu sou, me conhecesse melhor, era um critério primordial para eu trabalhar com a outra pessoa que está no mesmo caminho. E um dos meus principais papéis, que inclusive foi uma questão na prova, no momento dele que eu errei, é dizer qual é uma das minhas funções. Sabe qual é? Facilitar. Facilitar o caminho de quem quer caminhar. Né? E então, essa foi um pouco da minha trajetória para alcançar essa profissão que eu amo tanto e que eu trabalho muito e ganho pouco. Mas tudo bem, eu não estou sozinha. Eu sei que tem um monte de gente que faz exatamente a mesma coisa por aí. O importante é fazer o que eu gosto. Autoconhecimento, caminho para a vida plena. Falei para vocês, nós temos um encontro na Nova Semente e o Caminho para a Vida Plena é o nome desse programa lá, desse projeto que tem, Caminho para a Vida Plena. E eu já pensava e já estudava sobre a vida plena, quando eu fui para esse projeto da Nova Semente. Mas linkar isso com o autoconhecimento, para mim, eu acho que é tudo, né? E essa vida plena, o que é? O que é essa vida plena? E aí a gente vai adiante agora para a gente conhecer um pouco. Eu quero cumprimentar os internautas, né? Dizer que estou muito feliz que vocês tenham a oportunidade de ter esse conhecimento aqui. Eu pedi a Sara se ela pode vir aqui um pouquinho aqui na frente, só para os internautas conhecer quem é responsável pelo privilégio que a Sara oferece para eles de conhecer os conhecimentos que eles têm apresentado nessa igreja através do cuidado da saúde. Olha, parabéns, Sara. Essa é a Sara, viu, pessoal de casa? É ela que é responsável por mostrar para vocês o que essa igreja promove, que é o cuidado com a saúde em todos os âmbitos, né, Sara? E espiritual principalmente. Quer falar algo para os seus internautas? Feliz sábado a todos. Ótimo, obrigada, Sara. Muito bem. O trabalho da Sara é lindo, ela me mostrou. Saúde mental. Então, vamos começar a fazer uma observação dessa saúde, observando primeiro a questão negativa, né? Quando se olha, então, essa questão negativa dessa saúde mental. Vida plena, vamos observar isso, observando o que é essa vida plena, né? Então, a vida plena não é um estado fixo, não é um estado de virtude, de contentamento, de nirvana ou de felicidade. Não é isso que muitas vezes a gente está buscando tanto, né? Pagando preços absurdos para consertar aqui, consertar ali, igual o bonequinho de lata, né? Conserta aqui, conserta ali, mas acaba ficando mal do mesmo jeito, né? Não é uma condição em que o indivíduo esteja adaptado a
acumulado ou atualizado. Não é um estado de redução de pulso, de redução de tensão ou de homeostase. O que é vida plena? Vamos ver. Vamos agora olhar para o lado positivo. Ela é um processo, não um estado de ser. É uma direção. Não é um destino que você vai precisar alcançar. A vida plena é um processo de um movimento numa direção livre para se mover em qualquer direção. As características dessa direção escolhida por você e revelam essa universalidade que o mundo nos apresenta. Então, vida plena é você ter a liberdade de colocar em prática aquilo que você busca, de ter a consciência que você realmente está buscando. Os nossos projetos, os nossos sonhos de vida, tudo pode ser realizado a partir do momento que eu sou livre para e estimulado para encontrar isso que eu estou querendo buscar. Então, esse caminho para a vida plena tem a ver também com o nosso organismo, essa questão de estar livre para ser suficientemente capaz de se mover em direção daquilo que você está querendo. Essas características dessa direção escolhida, elas vão revelar uma universalidade que é apresentada para todos nós. E isso é uma escolha que nós temos a opção de fazer. Muitas vezes nós não temos tanta liberdade para fazer o que queremos, mas muitas vezes nós mesmos nos privamos de fazer coisas que queremos. Muitas vezes nós não conseguimos observar as nossas potencialidades. E quando não conseguimos observar, entender, aceitar, liberar as nossas potencialidades, nos sentimos fracassados, incapazes, depressivos, amuados, como dizem alguns. Então é muito importante a gente reconhecer as nossas habilidades, capacidades, potencialidade. E a Bíblia diz que a nossa potencialidade é dada pelo Espírito Santo. Então, o caminho para a vida plena tem a ver com as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio. E nós lemos hoje que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a própria Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. E Cristo nos dá esse livre-arbítrio. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Amar é uma decisão de cada um de nós. Então, hoje de manhã eu falei sobre a nossa responsabilidade de amar os outros como nós amamos a nós mesmos. Mas se você ainda não se encontrou, se você ainda não está conseguindo amar a você mesmo, se você ainda está com crenças limitantes que não te ajudam a identificar as suas potencialidades, suas características relevantes, boas, importantes, então ame como Jesus amou. Não é um pedido, é uma ordem. Ame como Jesus te ama. Obedeçam e fiquem ligados com Deus, mas também com seus propósitos, também com você. Deus é o ponto de partida. Nós somos o potencial, a ação que vamos. O Espírito Santo nos faz fazer isso. Está na nossa genética. Se não sabemos decidir, adoecemos. Se não temos livre-arbítrio, adoecemos. Então, o ponto de partida de pensamento do que é uma vida plena é você ser livre. E se você não é totalmente livre, com um pouco de liberdade que você tem, você pode se libertar para fazer o que precisa. Viktor Frankl, quando esteve no campo de concentração preso, ele falou o seguinte, que a dignidade dele ninguém pode tirar. Eles tiraram tudo, mas a dignidade dele ninguém pode tirar. E ele deixou muito claro algo que eu tinha trago de manhã e não comentei. Foi a escolha. A escolha. Ele escolheu não tirar a sua vida, enquanto muitos que estavam ali tiraram a sua vida. A diferença dos que sobreviveram para contar a história está na escolha que ele teve de não tirar a sua própria vida. Liberdade. Isso é vida plena. Então vamos compreender um pouco a saúde mental e nós estamos trabalhando aqui num projeto, num propósito de fazer uma psicoeducação. São os primeiros passos, são uma compreensão. Daqui você pode ficar mais aberto, com a mente mais aberta para compreender pessoas que estão doentes e até para ajudá-las. Esse não é só o papel do psicólogo, é um papel da família, é um papel dos amigos, é um papel da sociedade, é um papel de todos nós cuidarmos uns dos outros. Jesus também falou sobre isso. Saúde
saúde é mais do que a ausência de doença. Saúde é você estar bem fisicamente, socialmente, mentalmente, como vimos hoje de manhã. E quem traz esse estudo aqui pra gente? É a própria Organização Mundial de Saúde. Saúde mental é aquele estado em que a pessoa é capaz, ela está capacitada de lidar com os desafios do estresse que o dia a dia vai lhe apresentar. Né? Há também a capacidade de trabalhar, lidar ali com os conflitos, confrontos, dificuldades, né? Limitações que esse trabalho apresenta, produzir ativamente e ainda conseguir contribuir para a comunidade. Nossa, parece uma fantasia, né? Não estamos saudáveis. Mas é essa a questão, a reflexão aqui é o quanto eu não sou louca. Né? O quanto só aquele que é louco, o quanto que eu também não sou. Ou o quanto que ser louco é uma coisa tão que tem a ver comigo. Que não necessariamente tem a ver com o outro. E tá tudo bem, né? Oi? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Ninguém tem que cobrar de ninguém, mas tem que respeitar o limite, a condição de cada um. Essa é a nossa reflexão aqui, né, gente? A saúde mental depende do bom funcionamento do processo químico mental. Agora vocês já estão percebendo que não depende só do meu pai, da minha mãe. Quando eu sou adulta, eu começo a assumir responsabilidades. E estudando para o concurso público de saúde, eu aprendi lá que nós somos responsáveis pela nossa saúde. O posto de saúde tem as responsabilidades? Tem. Mas eu também tenho? Tem. A minha primeira responsabilidade é prevenir. Né? Mas também é ir lá, é ter compromisso com os horários de estar lá, é ter um compromisso com os horários de fazer os exames. Também é responsabilidade minha. Antes de pedir ajuda, eu preciso estar fazendo alguma coisa, porque senão não tem sentido a palavra ajuda. Eu estou te pedindo ajuda porque eu já estou fazendo algo, mas preciso da sua ajuda porque eu não consigo fazer sozinha. Você nem sabe qual é a ajuda que você quer. Exatamente. O autoconhecimento vai me ajudar nisso. Quem sabe o caminho, qualquer caminho serve. Exatamente isso. Qualquer caminho serve para quem não sabe o caminho. Buscar conhecimento, né? Então, olha só, qualidade de pensamentos, crenças, vivência e percepção. Isso daqui se trata de saúde mental. Percepção. É muito importante a percepção, gente. Vivência, experiência, experienciar, ouvir, convidar, conversar, perguntar. Se eu não pergunto, como eu vou saber o que você precisa? Se eu não pergunto, eu não estou te mostrando o quanto eu estou interessada em saber se você está precisando da minha ajuda. Se eu não pergunto, eu não sei nem se você nem precisa da minha ajuda. Você só quer falar, desabafar. E falar, gente, falar, eu te amo. Amo a sua franjinha. Amo teu óculos. Amo teu chalezinho. Amo seu cabelinho cacheado. Amo seu cabelo liso. Gosto como você fala. Me sinto segura quando você está perto. Falar, comunicar. Aprender a se comunicar. Se eu não falar, como você vai saber o que passa pela minha cabeça? Isso é saúde mental. E pensamentos, hoje nós aprendemos na Bíblia que Deus enviou nossos pensamentos. E, gente, vocês não fazem ideia quantas vezes isso é repetido na Bíblia. Deus conhece meu pensamento, minha intenção. E às vezes o meu pensamento é a maior arma que eu uso contra mim mesmo. Né? Então, conversar sobre saúde mental é falar sobre essas nossas emoções, sobre as nossas necessidades. Né? Saúde emocional. Vamos ver o que se trata de saúde emocional. Que fala sobre a minha capacidade de lidar com os sentimentos, com as minhas emoções no dia a dia. E vamos pensar um pouco de emoções no dia a dia? Fica quieto, menino! Meu pai falava, cala a boca, criatura. Eu falava, sempre falei muito, né? Então, assim, saúde mental. Vamos falar de saúde emocional, de emoções. Você estava na frente do chefe, você fez o máximo para entregar o ótimo trabalho que você acreditou que você fez. E o chefe falou, tem que fazer tudo de novo, não está bom. Você está precisando de saúde mental para lidar com a situação dessa, você não acha? Né? Saúde mental no trânsito. Né? Saúde emocional, eu quero dizer. Saúde emocional no trânsito. Saúde emocional no supermercado, na fila do banco. Né? Saúde emocional quando na fila do banco a pessoa que está com o corpo transbordando de água, ou seja, a mente e o corpo transbordando de emoções, não pode ou não vai por alguma razão ao psicólogo para conversar, cartaz. Mas o que ele faz? Ele vai no fio do banco para conversar, para falar com um estranho que ele conta a vida dele todinha. Na banca, dentro do ônibus, lá dentro do ônibus. Você vai viajar daqui para onde, uma cidade diferente. Na cabeleireira
já. Pra que psicólogo? Eu nem sou doida. Saúde emocional é mesmo inteligência emocional? A inteligência emocional, ela está dentro dessa saúde mental, né? Essa saúde mental, a inteligência emocional faz parte dessa saúde mental. Mas ela não é só limitada a isso, mas é também, faz parte, né? Nós vamos ver sobre isso. Vou completar a pergunta dela. Saúde emocional é o mesmo que saúde mental? Então, a saúde mental, a saúde emocional, ela está dentro da saúde mental. É um dos aspectos da saúde mental. E a inteligência? E a inteligência emocional é uma forma de lidar com a sua emoção. Então, uma pertence a... Uma pertence a outra. Amanhã você vai saber mais detalhes sobre isso. Obrigada por perguntar. Você merece um brinde e o santo vai providenciar para você, tá bom? Pode escolher se você quer sobre o autoconhecimento, se você quer sobre a emoção, que ele vai te dar. Só que os meus brindes é o seguinte, é para quem busca conhecimento. Eu não estou dando chocolate para ninguém. Tá bom? Então vamos lá. Você vai gostar. Sim. Uma boa forma de identificar como anda a nossa saúde mental é observar os sintomas, né? Como, por exemplo, sintomas de insônia, sintomas de irritabilidade, sintomas de ansiedade, sintomas de alteração do comportamento alimentar. É só alguns que eu estou citando, mas a gente não tem tempo de falar de muitos outros e nem precisamos falar. Vocês conseguem identificar outros sintomas. Se eu perguntar aqui, vocês cada um podem me falar um sintoma diferente, né? Mas aqui não dá pra gente ter ideia de como a gente pode falar. Epa, peraí, eu acho que eu vou precisar de um pi. Quero ouvir todo mundo falar em coro. Opa, peraí, eu tô vendo aqui, eu vou precisar de um Psicólogo. psiquiatra também, mas eu quero ouvir. Vocês sabem o que eu quero ouvir. Não se faça de desentender. Psicólogo. Eu estou observando alguns sintomas em mim, insônia, irritabilidade, ansiedade, alteração no meu comportamento alimentar e na relação com as pessoas. Eu acho que eu vou precisar de um cabeleireiro. Ela não pode pagar psicólogo de jeito nenhum. Ela falou cabeleireiro. Vocês acreditam nisso? Também ajuda. Quando eu estou muito ansiosa, eu vou falar. Sim, Mas eu queria, porque às vezes eu como... também ajuda. Ajuda sim, cabeleireiro. Assim como um colega, um amigo. Também ninguém vai saber que eu sou teletão, né? Assim como um colega, um amigo. Ajuda, está certo. Ajuda você conversar. Mas e quando você está passando dos limites, está dentro de um transtorno, ou está dentro de algum problema que não é necessariamente transtorno, mas você realmente não consegue resolver, e o cabeleireiro não pode te ouvir porque ele tem outros cabelos para cortar? E também ele não está preparado, não é? Não está preparado. Vamos ver sobre isso também. Isso. Então, gente, o que nós estamos decorrendo aqui é pensando sobre a importância dessa saúde mental e o que é essa saúde mental. Eu tenho uma pergunta de um internauta, mas eu não sei se é o tema agora, se você vai chegar. Não sei se eu vou conseguir responder, porque talvez não seja o tema. Mas eu vou pedir para todas as perguntas que virem do internauta ou daqui, vocês guardarem para o finalzinho, a gente dá um tempo só para isso. Tá. E vamos dar prioridade para os internautas, porque como a gente fica aqui, a gente pode responder individualmente depois. Tá bom? Muito bem. A alteração biológica do estado de saúde, que a gente vai pode poder perceber na gente, né? O humano, ele tem a sua situação e condição holística. Quando eu fico doente e vou a um psicólogo, o psicólogo ele vai fazer uma avaliação holística. Ele vai te ouvir, ele vai fazer entrevistas, ele vai fazer todo um processo no primeiro nível de atendimento, que pode durar dias, meses, semanas, depende de cada um. Toda uma caminhada sobre o seu contexto, né? Sobre o seu contexto de história de vida, que a gente ouve o histórico de vida da pessoa, sobre o seu contexto de situação atual, onde você vive, onde você trabalha, qual é o seu meio que você vive, né? Qual a sua condição de saúde? Está cuidando da saúde física? Como é que está a sua ansiedade, né? Como é que está o seu cuidado de sono? Então, é um contexto do ser humano, cultura, né? Então, é holístico, a gente vai ver para todos esses lados. Então, o que é essa doença? A alteração biológica do estado de saúde do ser humano, e também pode ser do animal, o psicólogo também trabalha com comportamento animal, né? Manifestado por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não perceptíveis, inclusive por você ou por outros, né? Enfermidade, mal-estar, moléstia, né? Tudo isso é a doença e que vai ser olhada pelo psicólogo. O
que é essa doença mental? É uma grande variedade de condições que afeta o humano, tanto no seu humor, no raciocínio, no comportamento. Gente, e em um leque de coisas que a gente teve que resumir, não dá para falar muito. Você sabe que eu falo pouco, né? Eu respeito o horário. No meio-dia eu respeitei o horário, não foi, gente? Então vamos lá. Síndrome. O que é síndrome? Vamos começar a acompanhar um pouquinho e crescer esse processo de conhecimento. Um conjunto de sinais e sintomas, isso aqui é muito importante, observáveis em variados processos psicológicos diferentes e sem causas específicas. A síndrome, ela foi nomeada como o que a gente entende hoje de transtorno nos DSM-5 mais antigos, mas hoje já é classificado como transtorno. Alguns dos transtornos hoje eram vistos como síndromes e depois acaba progredindo por vários contextos para o que conhecemos como transtorno, né? Esse transtorno, então, é uma condição da atividade cerebral que possa gerar prejuízo emocional, físico, de forma bastante significativa, né? Doenças psicossomáticas, doenças que você tem sintomas no corpo, sintomas físicos, mas o médico fala, mas não achamos nada. E você vai para vários médicos, porque você não precisa de psicólogo. Você vai para vários médicos, e dá certo, tem que ir mesmo, tem que investigar. Mas onde que você vai parar? No psicólogo. Por quê? Somatizou. E aí, qual é esse processo de somatização? Tempo, falta de cuidado durante muito tempo e outros aspectos. Qual é o transtorno mental? Quando é que esse transtorno mental, então, ele passa a ser grave, né? Quando associa a duração dos problemas, o grau do problema, o sofrimento emocional de nível impactante, né, ou de incapacidade, que interfere nas relações interpessoais. Olha a importância do outro para mim, né? Nas relações interpessoais, nas competências sociais ou diagnóstico psiquiátrico. A esquizofrenia se enquadra nesse transtorno mental grave? Então, não é grave porque é um transtorno. O que é grave é a condição que a pessoa se encontra, é o nível que ela se encontra. Então, assim, a ansiedade não é grave? Não, pode ter uma ansiedade agravante. Num caso crônico, inclusive, né? Como já vai ali para o transtorno de pânico, tá? Já está no caso crônico para algumas pessoas. Então, não é o transtorno que faz com que seja agravante. O que é agravante é a condição em que ele vai ficando a partir do momento que eu não cuido. Porque esses transtornos, eles estão relacionados ao meu pensamento, comportamento, como eu me percebo no mundo, como eu percebo o outro, o que eu acho que o outro pensa de mim, o que eu penso de mim, muita coisa, está relacionado a muita coisa. Então, aí, às vezes, vem pra gente, às vezes, uma mãe, como veio pra mim outra semana, uma moça de 32 anos, e ela está com suspeita, ela já foi diagnosticada pelo psiquiatra com esquizofrenia, mas quanto tempo tem que ela não está sendo tratada para ela estar no estado grave? Né? Então, a gente pode ter esquizofrenia, né? Mas pode ter uma qualidade de vida tão boa quanto quem tem outros transtornos ou como quem não tem, dentro das condições que eu tenho como uma pessoa com esquizofrenia. Quem tem esquizofrenia, ela sabe disso? A pessoa que tem? Se ela sabe? Às vezes sabe, ou às vezes não percebe que tem. Isso torna-se qualquer transtorno, a pessoa pode saber do que se trata ou não. Por isso que ela precisa ir para o profissional. Ela em si, ela percebe esse transtorno nela? Então, ou às vezes não? Então, depende, porque uma das características que leva a colocar como transtorno mental, inclusive grave, é se a pessoa estiver fora da realidade. Lembra que nós falamos de manhã? Então, às vezes, a pessoa está tão fora da realidade que aquele comportamento dele de paranoia, por exemplo, é um comportamento normal para ele. Entendeu? Aquelas vozes que ele ouve, né? Aquele comportamento que ele tem com a outra pessoa, que prejudicam nas relações. Ele, às vezes, ele não tem consciência que aquilo dali se trata de um quadro de doença. E não é porque é esquizofrenia, por qualquer transtorno. E, às vezes, nós que não temos transtorno nenhum, que não temos diagnóstico nenhum mental, mas que também, às vezes, não conseguimos identificar e aceitar sinais. E eu quero dar um exemplo para você. Lá na síndrome, nós falamos sobre os sinais. Antes de avançar, eu quero explicar para vocês sobre os sinais e os sintomas. Quando é sintoma? Quando você percebe, quando o outro percebe, quando te prejudica de várias formas, quando te limita alguma coisa, eles são sintomas.
Mas os sinais, sabe, que vem quietinho como quem não quer nada, sabe? Assim, bem gentineirinho. Os sinais, às vezes são sinais que a gente tem, como por exemplo, toque. Fiz a pranchinha, me arrumei, fui trabalhar, quando cheguei no elevador eu falo, sabe quando eu desliguei a pranchinha? Vai pegar fogo em casa. Ó, o outro olhou pra mulher dele. Sobe correndo para o apartamento depois de descer 10 andares para ver se desligou a pranchinha. Tá lá na frente do metrô, fala, apaguei o fogo do feijão antes de sair de casa. E às vezes é uma preocupação comum, mas às vezes isso se torna tão frequente na vida da pessoa que pode ser sinal de toque. E não mania. Que é uma ansiedade de compulsividade que a pessoa tem de estar evitando algumas coisas ou fazendo algumas coisas muito frequentes, com muito cuidado e tal. Manias. As manias também podem entrar nisso, né? Então, o que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que todos nós, de alguma maneira, vamos apresentar sintomas dos vários tipos de transtorno. Eu posso apresentar sinais de toque, mas você pode apresentar sinais de esquizofrenia, por exemplo. Ai, você viu como ela olhou para mim? Ela está olhando para o meu marido. Ele não me ama. Não falou para mim hoje ainda. Ai, que pessoa chata, né? Parece que está falando mal de mim. Ai, estão me perseguindo naquele lugar. Eu vou naquela escola, as pessoas estão me perseguindo. Estão perseguindo meu filho, maltratam meu filho. É mania de perseguição dessas pessoas comigo, com meu filho, com a minha família. Porque sou verde, amarela, preta, azul, branco. Porque sou pobre, rico. A gente sempre vê uma coisa. Isso aqui é um sinal. E todos os transtornos que apresentam seus sintomas, nós vamos apresentar algum tipo de sinal de algum tipo desse transtorno. Por isso, qual é o primeiro passo? Autoconhecimento. Parabéns. Parabéns, é isso mesmo. Ansiedade é um acontecimento natural do corpo. A ansiedade ela é necessária, assim como o medo é necessário. Eu preciso do medo, porque o medo ele me prepara para fugir, para correr de situações perigosas. A ansiedade, ela também é importante, ela me faz ficar ativa, ela me faz ir atrás das coisas, ser uma pessoa de ação. A ansiedade, ela tem sua importância. Mas quando a ansiedade, ela começa a atrapalhar a minha vida, no meu trabalho, nas minhas relações, no ambiente que eu vivo, seja qual for esse ambiente, quando ela começa a me causar sintomas físicos, onde são vários que a gente vai ver aqui, esse quadro já começa a ser um quadro que nós vamos precisar pedir ajuda. Nós vamos precisar pedir um apoio. E não é vergonha pedir ajuda. Pelo contrário, quando eu peço ajuda, eu sou forte, gente, não sou fraca, não. Quando eu falo dos meus sentimentos, eu não sou fraca, eu sou forte. O difícil mesmo, eu quero ver difícil mesmo você se encarar no espelho e falar o quanto que você não se gosta, o quanto que você não gosta dos seus defeitos, o quanto que você falou mal do vizinho, o quanto que você falou mal da ex-mulher. Olha para os seus olhos lá no espelho e fala isso para você. Isso é fácil? Então, estar no consultório de psicoterapia vai ser muito difícil em alguns momentos. Você vai ter que se olhar no espelho. Mas também pode ser confortante em alguns momentos. Pode ser forte, um lugar que vai te dar forças para você lidar com momentos difíceis. Porque ali você está em busca de você. Os problemas apresentados são seus. As responsabilidades com eles são seus. O que o psicólogo vai fazer? Vai facilitar este caminho em busca de si. Né? Ela pode se tornar, então, uma condição psicológica que torna algo que pode atrapalhar a minha vida, as atividades da minha vida. Então, a ansiedade, ela é algo bom pra gente, mas quando ela sai desse normal, ela passa a precisar de cuidados, né? Então, a ansiedade, ela vai apresentar o quê? A pessoa, quando tem ansiedade, ela vai evitar situações, lugares, objetos, por medo. Ela pode adiantar situações. Eu não vou sair daqui, não vou ao shopping, porque eu tenho medo que lá. Fala assim, não faz muito sentido, é meio sem lógica. Mas é justamente por isso que o tratamento é sem lógica, porque às vezes ela mesma não tem lógica nas coisas que a gente põe na cabeça. Né? Então, geralmente, ela não vai. A gente tem uma visão distorcida, crítica e negativa a respeito de nós mesmos. Quando nós somos muito críticos com nós mesmos, quando nós somos muito depreciativos sobre nós mesmos, isso também nos causa fraqueza diante de nós mesmos.
Isso nos causa ansiedade também, como, por exemplo, de falar em público, né? De ter que ser líder, né? Numa empresa, num grupo onde a gente é escolhido. Então, vamos falar um pouco sobre esses 3 tipos de ansiedade. A generalizada, né, é a primeira que a gente vai falar. Mas, assim, essas ansiedades, ela apresentam algumas características, como, por exemplo, preocupação excessiva ou expectativa, e a pessoa pode também ser a pessoa que fica apreensiva. Essa preocupação é persistente, acontece todos os dias e perdura no mínimo 6 meses. Observa como aqui a gente já vai caminhando para uma percepção num lado mais profissional, num lado mais que mostra o ponto desse diagnóstico, que não é só uma ansiedade, mas ela tem alguns critérios e algumas características que vai denominar como ansiedade. Às vezes a pessoa fala, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, e você tem o quê? Cada um fica dizendo o que ele tem de transtorno e eles não têm. Às vezes até parece uma coisa que tem a ver com status. Isso é ignorância, e ignorância não é status, né? Quando você imagina que tem um diagnóstico de algum transtorno, qual seja ele, qual que é o seu papel, gente? Eu sei que você sabe me responder. Não, mas o primeiro papel, o que é? Consciência, assim, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu tenho algum tipo de diagnóstico mental. Qual que é a minha primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa é reconhecer que você tem, Isso, e depois procurar um profissional, porque ele vai fazer uma avaliação técnica, profissional, que ele estudou para isso, está preparado para isso. Fazer anamnese. Isso, a anamnese é um dos instrumentos que nós usamos, que é essa entrevista para conhecer o histórico de vida, né, e alguns contextos do indivíduo. Então, essa ansiedade, ela vai apresentar aí alguns sintomas, como inquietação, fadiga, irritação, dificuldade de concentração, perturbação do sono. São alguns dos sintomas, né? Essa ansiedade generalizada, ela tem então a ver aí com uma dificuldade da pessoa de relaxar, né? Uma dificuldade da pessoa de assumir, né, a si mesmo, de cuidar de si mesmo, mas ela está sempre querendo cuidar do outro, da vida do outro, fazer pelo outro. Eu faço, eu realizo, eu aconteço, eu sou capaz, eu tenho que fazer. Às vezes a gente aprende com os pais, tem que fazer, e a gente tem que fazer, né? Então ela traz aí algumas reações físicas como taquicardia, sudorese e esses sintomas de náusea, arrepios, tremores, né? Essas reações emocionais, preocupação constante, sensação de não conseguir controlar essa ansiedade, dificuldade de lidar com as incertezas da vida, tristeza, ela apresenta esses sintomas, né? A ansiedade social é uma manifestação exagerada de timidez. Então a pessoa é tímida, e aí ela tem algumas reações, ela vive numa tensão frequente, ela passa, né, por sofrimentos muito grandes, quando está no ambiente social, prejuízo demandado de atenção especial, e isso está tudo onde? Na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Tá tudo a pessoa não pode se colocar como assim, eu sou tímida, então eu tenho esse comportamento porque eu sou tímida e ela fica presa nisso, sou tímida e ponto. E aí ela fica presa nisso e... É exatamente isso. É exatamente isso. Parece que a gente pega pra gente como se fosse um troféu, um brinde. Eu sou tímida. Eu sou tímida. Não, gente. Se acomoda naquilo. Eu sou tímido e isso me incomoda. então, assim, eu preciso de eu estou com alguma limitação. Eu vivo numa geração onde conhecimento está sendo jorrando. Conhecimento jorrando. E o YouTube está aí para ajudar muita gente. E sem contar nos Googles da vida, entendeu? Que vai dar ali as primeiras direções. Né? Então, assim, ninguém quer ter uma condição, mas a gente tem que buscar ajuda. Né? Então, existe uma preocupação em ser julgado, criticado, avaliado, e evita ir aos lugares como o supermercado, fazer uma ligação para o 0800. Claro que essas situações já são pessoas que estão em estado graves, né? Mas vai caminhando com o tempo. Né? Então, quando eu percebo, o que a gente vai chamar a atenção aqui quando se fala dessa timidez? Eu sou tímido. Eu percebi, eu não tenho que me ver como uma pessoa limitada que sou assim, como a Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? A síndrome de Gabriela, não. Eu estou nessa condição, o que eu posso fazer para melhorar isso, né? E essa ansiedade social,
ela também está ali a circunscrita, que são 2 modelos, e a exacerbada. A circunscrita tem a ver com o medo de ser julgado, de estar em situações específicas, como falar em público, e essas que eu citei. E tem a exacerbada, que ela tem a ver com estar presente em diversas outras situações, né? Ela vai estar presente. Que é falar com pessoas de autoridade, né? Falar com estranhos, usar banheiro público, né? E traz alguns sintomas, como falta de ar, rubor, né? Que fica assim com o rostinho corado, né? De timidez, desânimo, né? Vistas embaraçadas, desculpa. E a emocional, medo de ser julgado, sensação de dar um branco na mente, eu não consigo lembrar o que eu queria falar, nervosismo, evitação de estar em lugares públicos. Qualquer um de nós passamos por coisas assim, não é verdade? Mas esses são sinais, quando ainda não é diagnosticado, quando eu ainda não fui buscar uma ajuda. Quando o profissional faz toda uma investigação e vai falar, realmente, o nível é esse, o grau é esse, as características são essas, os critérios são esses, então você está preenchendo aqui esse diagnóstico, né? Mas esse diagnóstico, como eu falei, ele não é para dar um título para a pessoa, né? Mas ele é para dar uma direção de tratamento. Ele tanto vai dar uma direção para o profissional, para conhecer melhor esse paciente, mas como vai dar uma oportunidade de autoconhecimento para o próprio paciente se conhecer. E aí eu pergunto, querem dar uma paradinha e cantar um pouquinho, porque a minha voz está fazendo o pessoal ficar com sono, ou querem continuar? Dá para seguir? Porque os que estão aqui, eu acredito que são os firmes de hoje de manhã, são os mais fortes. E os de amanhã vão ser os mais fortes ainda. E a vozinha de 90 anos falou que vai estar comigo amanhã, eu quero ver. Tá bom? Como é o nome dela? José? Josefa. Dona Josefa, se a senhora está ouvindo em casa, estou te esperando amanhã. Mas se não conseguir vir, eu aceito que você me assista daí também, tá? Então vamos lá. Ansiedade social, ainda temos pensamentos típicos, né? É importante causar boa impressão. Sabe? Tem gente que é aquele perfeccionismo. Tem que causar boa impressão. Eu não posso errar. Meu filho tem que ser o melhor. Você não pode errar na apresentação. Lá na igreja eu tenho que me vestir melhor, tenho que falar baixinho, entendeu? Fica se cobrando o tempo todo. Tenho que dizer algo interessante, que eles vão achar que eu sou uma pessoa sem graça, sou uma pessoa que não sabe dizer. Ou tenho que falar demais. Tenho que mostrar que eu sei. Eu sei, então eu vou falar demais. Não vou falar quem é. Então, e essas características são características de pessoas com essa ansiedade. E o transtorno de pânico, que é também um tipo de ansiedade, e ele vai entrando no estado agravante, por isso não é o nome do que a gente apresenta, mas essa condição do quanto está prejudicando a minha vida, as minhas relações, o meu trabalho, né? Então é uma ansiedade que causa uma expectativa negativa para lidar com o futuro e desencadeia uma série de reações corporais, né, para lidar com as ameaças. E geralmente a pessoa tem medo, né? Medo de tudo, medo de sair de casa, medo de falar com estranhos, medo de chamar o técnico para arrumar o computador, porque o que ele vai fazer aqui na minha casa? Ele vai, né, pode me causar algum mal, né? Temos medo então e preocupações diversas. Esse pânico traz características, né? O nosso corpo apresenta uma série de reações para lidar aí com perigo, né? Assim surge um ataque de pânico e sem nenhuma causa aparente. Lembra que eu falei? Essa ansiedade paradoxal que Victor Frankl fala. Quanto mais eu tento me acalmar, mais eu fico ansioso. Quanto mais eu tento não ter medo, mais eu vou ter medo. Quanto mais eu fico com medo de gaguejar aqui na frente, mais eu vou gaguejar. É uma ansiedade paradoxal, né? E aí o primeiro vem essa situação, né, do ataque de pânico, e ela dura em média de 15 a 30 minutos esse ataque. E qual é esse ataque? A pessoa está lá na rua, no meio de pessoas, de várias pessoas, começa a ter alguns sintomas, né, como taquicardia. Esse medo vai apresentar aí em lugares públicos, como eu falei, diante de alguma responsabilidade que tem que lidar com o público, e ela vai ter alguns sintomas que nós vamos ver. Né? Lugares cheios, lugares abertos demais, lugares fechados demais, tem que ficar na fila. Isso vai causando medos, né? Pode acontecer com qualquer pessoa, viu, gente? Qualquer um de nós podemos ter um ataque de pânico, mesmo que a gente não tenha necessariamente um diagnóstico de transtorno de ansiedade, né?
Isso pode acontecer por causa também de questões de medicamentosas, né? Ou por questões de cafeína, muito uso, nicotina, por causa do estresse, né? São outras causas também. Problemas do cotidiano que levam ao estresse, resolução de problema que não está sendo conseguido ser resolvido, álcool, né? E outras questões. Né? E esses transtornos de pânico, então, são ataques de pânico recorrentes que ocorrem profundo sofrimento na pessoa, preocupações exageradas, de que vai ter novas crises. Então, a característica principal do ataque de pânico é a pessoa ficar em vigília o tempo todo com medo de ter nova crise do ataque de pânico. Né? Então, são consequências catastróficas que eles ficam imaginando que pode acontecer. E aí traz sintomas como dor no peito, dor no coração, coração acelerado, respiração ofegante. Esse ataque de pânico, o que acontece? Às vezes a pessoa vai ter um ataque de ansiedade gravíssimo, fortíssimo, e aí ela vai pensar que ela está morrendo naquele momento, está morrendo no coração. E amanhã nós vamos ver um pouco da diferença da pessoa que está com problema, está morrendo do coração, e a pessoa que está com esse problema de ansiedade. Pensamentos, eu vou ter ataque cardíaco, eu vou ficar louco, eu vou morrer. São pensamentos que vão vindo na nossa mente, e a gente precisa aprender a questionar esses pensamentos. Né? Vamos falar também sobre isso amanhã. Né? E também traz sintomas emocionais, como medo de perder o controle. Eu preciso estar no controle. Quanto mais eu quero estar no controle das coisas, mais ansioso eu vou ficando. Né? Também a despersonalização, né? Que é uma sensação de estar meio perdido de mim mesmo, né? Ou de mim mesma. Né? A desrealização, essa sensação de irrealidade, né? De estranheza do ambiente onde eu estou. Né? Muito bem. E aí a depressão? O que nós sabemos sobre a depressão? A depressão, eu vou falar para vocês, todos esses conhecimentos que nós estamos mostrando aqui, ele é um ponto de entrada para a gente se flexibilizar, conhecer sobre tudo isso. É uma psicoeducação. Eu não estou trazendo um todo, porque é muita coisa, tá? Então, não queremos minimizar os conhecimentos da psicologia sobre os assuntos. Então, a depressão é uma forma clássica mais conhecida e classificada pelo manual do DSM-5 como um transtorno depressivo maior. Mas, na verdade, a depressão ela é dividida em outros tipos de depressão que têm as características diferentes, entendeu? Como TPM vai mostrar um tipo de depressão, né? A depressão que é essa maior, que ela engloba um quadro maior e que ela realmente às vezes é usada para definir todas as outras, quando a gente não conhece muito, né? De acordo com o DSM-5, traz então algumas características, né? Um grupo que apresenta aí transtorno de humor, vazio, irritabilidade, né? Alterações somáticas, cognitivas, que afetam significativamente a capacidade do indivíduo. Né? O que difere entre esses, então, é a duração, é o momento em que a pessoa está vivendo, é a etiologia, né? E elas são, assim, vários fatores. Então, não dá para falar de depressão dizendo que a pessoa está deprimida porque não está orando. Entenderam? Porque que psicologia e religião não são a mesma coisa. E que a psicologia e religião não tem que ser comparadas. E religião e psicologia, nenhuma tem que falar mal da outra. Mas cada uma tem que assumir o seu papel. Cada um tem que assumir o seu papel. Né? Depressão e sintomas aí. O humor deprimido ela vai apresentar, né? Dos primeiros sintomas que eu apresentei, quando a gente vai fazer o diagnóstico, ela tem que apresentar pelo menos 5 desses sintomas, dos 9, né? Sendo que os 2 primeiros precisam estar presentes, que é esse humor deprimido aí, também a questão da falta de baixa energia, tudo vai apresentar também, tá? Então aqui vai mostrar culpa excessiva, essa desregulação do sono, né? Pensamento suicida também pode apresentar. Toda pessoa que tem depressão vai ter pensamento suicida? Não necessariamente. Toda pessoa que tem pensamentos e comportamento suicida vai ter depressão? Não necessariamente também. Tá? Tudo é avaliação. Então, como que é a avaliação? A avaliação, a gente levanta um diagnóstico. E como que os psicólogos eles vão fazer essa avaliação? Conhecer o histórico da pessoa através de várias anamneses que são necessárias, né?
Primeiro o histórico de vida e depois outras coisas que vamos precisar fazer em entrevistas para conhecer melhor o contexto do indivíduo, né? E aí vamos fazer isso através de quê? Através de algumas avaliações, observando o contexto holístico de como a pessoa vive, onde, qual o ambiente, como que é a vida dela, como que é o trabalho, as relações pessoais, o cuidado com a saúde, se faz exercício físico, se não faz, que tipo de remédio está tomando, né? E a gente vai usar também instrumentos como entrevistas, testes, escalas, recursos complementares. Esses recursos utilizados são usados pelo psicólogo. Por isso, quando eu estou com um problema e vou ao psiquiatra, sim, por exemplo, a depressão é um transtorno tratado em tríade: psiquiatra, psicólogo e família. Quando a pessoa está no estado agravante da depressão, precisa ter essa tríade. Se tiver no estado leve para moderado, nem tanto, mas se for mais grave, precisa dessa tríade. A família precisa apoiar. E por isso que aqui a gente vai aprender como conversar e entender pessoas com depressão amanhã. Então, essa avaliação, ela vai ajudar. E quem é que pode fazer essa avaliação? O psicólogo? Um coach pode fazer? Não, gente, ele não foi preparado para isso. O médico vai fazer essa avaliação? Não. O psiquiatra vai fazer? Não. Quem vai fazer? O psicólogo. Ou o neuropsicologia, o neuropsicólogo também, né? Mas geralmente é o psicólogo ali no seu próprio atendimento com o seu paciente, né? E para que avaliar? Para a gente levantar esse diagnóstico, para a gente poder conhecer melhor esse indivíduo e para que ele mesmo se conheça, como eu já falei, né? Essa tristeza que a depressão vai apresentar, ela traz uma sensação de desamparo, né? Às vezes as pessoas ficam perdidas, não sabem como cuidar da sua vida, precisam de ajuda, né? E diferenças, é uma intensidade, intensidade, a duração, a consciência de causas da evolução. Tudo isso que eu estou mostrando vai diferenciar os tipos de transtorno de depressão. Tudo isso que eu comecei a mostrar a partir do momento que falamos de depressão. E ela vai trazer, então, aí uma diferença entre depressão e tristeza. Às vezes as pessoas confundem tristeza com depressão. Também a gente precisa identificar se a pessoa não está em luto. E luto não é porque perdeu a família, apenas alguém que ama, de morte. Não é só da morte de alguém. Mas pode ser da morte de um cachorrinho, de um animal, pode ser de perder um objeto, pode ser de perder um propósito de vida, de ter perdido planos de vida que não conseguiu realizar. Então a pessoa fica triste por diferentes razões. Mas quando uma pessoa ela fica triste, ela vai ter situações de frustrações na vida, vai durar, mas ela vai resolver, ela vai conseguir lidar com isso. A pessoa com depressão às vezes não consegue. Ela também vai durar aí algumas semanas, alguns meses, né, ou semanas, né, de 6 a 8 semanas, normalmente, né, e ela é tratada por médicos, né, com medicação ou não, e por psicólogos, né, aliás, ela não é tratada. E essa situação, então, a pessoa tem uma consciência do sofrimento dela, por que ela está triste. Agora, a depressão não, a pessoa não tem essa consciência. A pessoa precisa ser tratada, né? Na tristeza não necessariamente. A pessoa também, ela vai estar em estado de angústia e às vezes não sabe por que essa angústia, por que essa dor, por que esse sofrimento, qual é a causa dessa tristeza, não sabe. Então, antes de falar que a pessoa está depressiva sem fazer um diagnóstico, é preciso pelo menos conhecer, né? Então, a depressão, ela vai nos levar a ter aí um comprometimento de vida social, profissional, familiar, quando eu começo a tratar. Porque a pessoa, quando está em depressão, muitas delas não conseguem ter isso. E o que elas fazem? Elas acabam entrando em quadros gravíssimos que pode até chegar a pensamentos e colocar em prática o suicídio, né? Vamos se adiantar um pouquinho. E a pessoa não pode, ela percebendo isso, e ela lendo, ela tendo bastante conhecimento, ela mesma, ou ela fazer um tratamento com ela mesma, ou ela minimizar essa situação? Então, o que você está falando é de consciência, né? Quando a pessoa ela tem consciência, olha, eu estou com depressão e eu preciso me tratar. Mas se ela está num quadro muito agravante, mesmo ela tendo consciência, ela não consegue ir. E se ela estiver sentindo que ela está assim, acho que eu estou começando a ficar, ela não consegue por ela mesma, estudando tudo, e ela sair daquele quadro sem ela procurar ajuda profissional? Bom, ela pode conseguir, dependendo do que realmente está acontecendo com ela, do quanto ela realmente se dedica a isso, ela pode conseguir melhorar a sua condição.
Mas a depressão, ela não se trata só de questão emocional. Então, ela vai precisar ir ao médico para avaliar a questão dos seus neurotransmissores, como que está fazendo para propagar esses hormônios, né, adrenalina, endorfina, serotonina, todos os hormônios ligados, né, ao estímulo de ela vida, pode estar né? errada também, achando que está no quadro, entrando numa depressão, na verdade ela está triste. Exatamente, talvez ela está sem recurso para lidar com algum sofrimento ou com algum desafio da vida, por isso precisa de um profissional. E se você não tem como pagar um profissional, você procura ajuda médica mesmo, que o médico vai estar te indicando algum profissional, você vai nessa primeira consulta, faz o esforcinho, porque mesmo você não conseguindo fazer o acompanhamento, o próprio profissional vai te direcionar para o CAP, se for o caso, né? Ou para outro profissional que não tem tanta experiência, mas que já está habilitado para te ajudar, então ele vai cobrar um pouco menos, talvez. Não é porque ele não tem experiência que ele vai cobrar mais barato. Mas pode ser que algum vai cobrar um pouco mais barato que os outros, porque ele está começando na carreira. Né? Aquele que já está mais um pouco avançado, já tem vários estudos, já tem especializações e vários anos de experiência, lógico, ele vai cobrar um pouco mais mesmo, né? Pelo que ele já estudou, né, gente? E assim toda a profissão, né? E aí a gente vai precisar entender também a diferença, né, do suicídio da mutilação, né? Então, essa forma de não querer lidar com os problemas e de não ter esperança, essa atitude de ser radical às vezes e tomar decisões de tirar sua vida, geralmente tem a ver com falta de esperança e a falta de recursos de lidar com os problemas que a vida lhe apresenta e a percepção, que às vezes pode ou não ser verdadeira, de que ele está sozinho, de que ele não tem alguém para ajudar. Geralmente são essas pessoas que vão, às vezes, cometer um suicídio, né? E quando tem alguém assim, que é desse tipo que você está falando, e a gente arranja um psicólogo, ele não tem. Então. E a gente passou para o psiquiatra e foi marcado o psicólogo e não vai. Acho que faz parte da própria doença, né? Isso, já faz. Isso que a senhora está relatando, como ela falou, já faz parte da condição, porque a pessoa está sem esperança. Se ela está sem esperança, você vai dizer 1000 vezes: eu te amo, eu só quero o seu melhor, vamos lá. Por mais que ela entenda que você a ama e que você quer que ela vá procurar um profissional, é uma condição em que ela está. Não tem esperança, ninguém pode me ajudar. Entende? Então, amanhã nós vamos conversar um pouco como fazer para ajudar pessoas nessa situação, né? Mas para não deixar a senhora totalmente sem resposta, né, eu vou dizer para a senhora: quando a senhora quer ajudar alguém a ir a um profissional com depressão grave ou pensamento suicida nesse sentido, um dos primeiros aspectos a fazer é respeitar essa pessoa, mas sempre mostrar quanto ela se importa, sempre levando informação, acolhimento, escuta e sempre oferecer a oportunidade. Eu vou com você. Sempre que tiver oportunidade, falar: eu vou com você, conheci tal profissional, olha esse profissional, ele sabe sobre o assunto, ele já ajudou pessoas. E dê tempo por tempo, porque cada pessoa tem seu tempo, né? Esse que eu estou falando é meu filho. Ele dorme o dia inteirinho. À noite fica acordado. Não dorme à noite. Passou já pelo psiquiatra, está tomando remédio. Não adianta. Aí eu converso com ele. Ele não tem ânimo para nada. É só dormir. Então, mas assim, ele não fez. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Ele não falou: agora eu não quero mais fazer nada na vida, agora eu vou só dormir. Sendo que ontem ele estava ativo, jogando bola, brincando com todo mundo. Não. Isso não aconteceu de um dia para o outro. Por isso a importância da psicoeducação. Por isso que eu estou trazendo para vocês a psicoeducação. Pensamentos, aprenda a lidar com eles. É muito importante aprender a lidar com os nossos pensamentos. Emoções, é importante comunicar, conhecer, reconhecer as emoções em mim ou outro. Relações com os outros, autoconhecimento. É por isso que eu estou batendo em tudo isso. Por quê? Porque é daqui que você vai caminhar para conseguir lidar com situações difíceis quando elas virem. Uma pessoa que chegou no quadro que a senhora está me dizendo de ficar só no quadro, vou até repetir porque os internautas não ouviram o que a senhora falou, de ficar no quarto por várias semanas, deitado, sem querer conversar com ninguém, ele está numa condição de doença. Entendeu? E por mais amor que a gente tenha por essas pessoas, quando eles decidem tirar a vida deles, eles também vão considerar quanto a família os ama. Mas a situação não é essa, a situação é a condição que ele está vivendo. Mas muita gente fala que é vagabundo,
Então, mas é isso que nós queremos desmistificar aqui. Não é preguiça, não é falta de vontade de trabalhar, mas é a condição que ele está. Então, não é se preocupar com o que o outro fala. Às vezes a gente coloca uma carga muito grande no nosso familiar que está doente, porque a gente não quer que o outro fale mal dele. Então, não se preocupa com o que os outros estão falando. Se preocupa com o que a pessoa tem para te falar. Se preocupa em dar confiança para essa pessoa. Se você quiser falar, eu quero te ouvir. Não precisa ser agora, mas quando quiser, eu quero te ouvir. Fale, se pronuncie, se comunica. Do jeito que você pode, na sua condição, mas fale. Quando você quiser falar, eu estou aqui. Não fica todo dia lá perturbando a pessoa, não, mas sempre se coloca à disposição. No dia que ele quiser falar, quem que ele vai procurar? Quem se ofereceu. Né? Vai dar segurança. E a pessoa que ela tem um comportamento de tirar, de se cortar, de mutilar. Eu estou passando aqui, comentando, e não deve ficar mais rápido e mais próximo de vocês. É a pessoa que ela se mutila, tem alguma diferença. E a diferença é justamente essa. Ela ainda tem alguma esperança. Ela ainda tem alguns recursos. Mas ela sente uma dor profunda, que nem a mãe entende. E por que eu estou falando a mãe? É a pessoa que a gente mais espera que nos entenda. E sabe o que é difícil? É saber que você é mãe e não entendeu a dor profunda do seu filho. Isso é difícil. Mas às vezes ela entende, mas o filho não aceita. Às vezes ela entende, mas às vezes ela entende partes. Às vezes ela entende partes, às vezes ela não está preparada para lidar com a situação. Quantas pessoas viveram ali nos sanatórios, né? Tem um filme da Lise da Silveira, me parece, que é retratada a história de quando os sanatórios foram fechados no Brasil e muitas pessoas foram colocadas, muitos moram na rua hoje, pelo menos 90 ou mais, né, % das pessoas que moram na rua são transtornos mentais. E por que eles estão lá? Porque a família não está preparada para lidar com as limitações deles. Também, não é só por isso, mas também por isso. Então a mãe, ela compreende, mas ela não tem estrutura, condições, recursos para lidar com esse filho como ela gostaria. Não é culpa de ninguém. Mas o que eu estou oferecendo para vocês é uma reflexão sobre, não o que eu não fiz, mas o que eu posso fazer a partir daqui para frente. E assim, o que a Márcia falou é muito importante, mas nossa, ela precisou falar rápido, ela falou corrido, e olha que ela fala tão pouco, né? Eu gostaria que ela falasse até 8 horas da noite, mas ela não gosta de falar muito. Então, foi muito pouco que ela falou. O que eu vou fazer? A Márcia me deu uma direção. Lá no YouTube, tem muitos profissionais, inclusive eu tenho um canal no YouTube que fala sobre direção. Né? Lá no YouTube tem canais de pessoas explicando sobre isso. E tem vários conhecimentos sobre isso, gente. Inclusive, transcendência ajuda. Transcendência. Escutar. E às vezes não é nem alguém da minha família, mas é alguém da outra família, de outro lugar que está com depressão. Quando eu escuto o jovem que está sendo considerado como o problemático, eu estou aprendendo com ele. Quando eu escuto aquela pessoa que só reclama, só reclama. Tudo bem, gente. Você está aprendendo. Experienciação, você está experimentando, experienciando. Se colocando de ouvinte para essa pessoa. Né? E aquele CVV? Não sei se tem. O CVV, então, é um órgão que vai ajudar também as pessoas que estão com problemas e não só de ideação suicida. Não me lembro agora se eu tenho um material que eu vou deixar com vocês que tem lá o número, se não me engano. Ele vai ajudar a pessoa que precisa conversar. E não precisa ser só quem está em estado mais agravante. Qualquer pessoa que se sente sozinha, de qualquer idade, em qualquer situação, condição de sofrimento emocional, vai lá, conversa com o CVV. E às vezes nem é questão emocional, às vezes é no trabalho, de relações. A função deles é te ouvir e te acolher. Essa é a função deles. Sem julgar, sem dar conselhos, apenas te ouvir. E sobre as pessoas que passam por mutilação também, elas têm essa dor intensa e por isso a gente fala, mas como que ela se corta? Se ela está sentindo dor, ela vai se cortar, vai doer mais ainda. Eis a questão. Ela sente tanta dor emocional
e tem tão pouco recurso para lidar com aqueles desafios e problemas da vida e não encontra muito apoio e confiança em quem possa ajudá-la, que ela possa dividir esse problema, que ela prefere se cortar para sentir a dor física, porque assim pelo menos ela está aliviando o emocional, ela está transferindo essa concentração da dor. Então é um pouco difícil para a gente entender porque a gente não passa por isso, mas a gente pode tentar entender que a gente já está fazendo alguma coisa. Mas sabe, gente, essa mutilação não está só nesses casos. Lá na África existem mulheres que elas colocam aquela bola assim, ó. Isso aí é mutilação? É uma mutilação também. E é uma questão cultural. Oi? Depois tem que dar problema de coluna, né? Isso, né? As tribos têm vários tipos de corte, de tatuagem que eles fazem no corpo. As pessoas que fazem tatuagem, algumas porque estão tentando expressar suas dores, mas nem sempre é por causa disso. Às vezes elas gostam, elas se identificam, né? Às vezes tem a ver com mutilação, mas às vezes é só porque elas estão se identificando com um grupo, elas admiram aquele desenho, elas gostam de usar a tatuagem, mas não quer dizer que sempre tem a ver com mutilação. Mas tatuagem também é uma forma de mutilação, né? Mas também, olha, sacrifícios religiosos. Eu vou subir a escadaria da Penha, é da Penha lá, a escadaria que o pessoal sobe, né? Eu vou me bater com chicote porque eu fiz tantas coisas erradas. Isso também, né? Compulsão alimentar. Isso também são tipos de mutilação e causam muito sofrimento. Entrou na doença mental, causa muito sofrimento. E aí, a minha mãe, quando tinha 68 anos, ela quebrou os 2 joelhos. Hoje ela tem 86, 87, parece. Um abraço, mãe, se você está assistindo. Ela mora em Rondônia. E ela sente muita dor ainda nesse joelho. Eu não sei qual é a dor mais forte que você já sentiu na vida. Eu já senti muitas dores. E só para você ter ideia, quando a gente bate o dedinho do pé assim, né, já dói muito. Imagine as dores profundas, de dores crônicas, como vários tipos de doenças que vocês possam imaginar, doenças físicas. Conseguem imaginar quanta dor as pessoas sofrem? E eu falo para o meu marido, as pessoas estão sofrendo tanto e a gente nem está sofrendo. Temos que nos preparar porque vai chegar a nossa vez, de alguma forma. Mas enquanto eu não estou sofrendo, o que eu posso fazer? Aliviar a dor do outro. Como eu posso fazer isso? Apenas escutando. Parabéns, vocês são demais. Apenas escutando. Às vezes não precisa falar nada, né? Eu sou mudo das lamentações do trabalho. Eu tenho lá escrito assim no painel. Você já viu mudo das lamentações? Gente, Cada um põe suas lamentações. Quando no culto da manhã eu estava falando sobre os lados contras da igreja, o quanto prejudica a nossa saúde mental também, eu vi que o tempo estava corrido, que eu ia precisar adiantar e não falei muitas coisas. Mas eu não posso deixar de falar isso daqui que eu separei para falar para vocês. Quando nós batizamos as nossas crianças na igreja, aquela cerimônia linda, do pezinho, que agora eles estão até registrando o pezinho, igual no posto de saúde, né? Para dar de lembrança do papai. Não sei as outras igrejas, viu, internautas, na igreja de vocês, mas aqui na igreja adventista, quando nós apresentamos as crianças para a nossa igreja, o que eles fazem? Os pastores registram o pezinho e dá como diploma para os pais guardarem, contar a historinha deles como foi, né? É uma linda cerimônia. Qual o objetivo dessa cerimônia? Alguém sabe aqui? Pelo menos um. Separar aquela criança para Deus, né? É uma dedicação, você dedica a criança para Deus. Dedicando para Deus, separar para Deus. Tem mais objetivo, gente? A igreja também se comprometer, não é? Parabéns, irmã Maria. A igreja se comprometer de ajudar aquela criança. O filho da Maria, eu acho que ele deve ter algum problema de TDAH. Porque ele é muito liberativo. Ele não suporta aquela criança. Já ouviram isso? Sim. Já falaram isso? Já pensaram nisso? Tudo bem, é passado. Daqui para frente a gente não faz mais isso. Porque nós sabemos que nós também somos responsáveis pela personalidade, pela autoestima e pelo caráter das nossas crianças. Eu não tenho filho. Eu tenho, maravilhosa, 23 anos, a perfeição em humanidade. Para mim é, não sei para você.
Para mim? Os meus também são. Então. Entendeu? Nós somos responsáveis pela personalidade das nossas crianças. Nós somos responsáveis pela autoestima. Carl Roger fala sobre isso. Nós somos responsáveis. O lugar onde cria a autoestima da criança e a personalidade da criança, constrói essa personalidade, caráter e autoestima, é primeiro em casa, na relação com os pais. Então, se você quer que o seu filho tenha autoestima, tenha uma boa personalidade, um bom caráter, não seja preguiçoso literalmente, faça você. Seja você. Não precisa dar seu irmão, apenas faça. E se você quer que o menino autista, filho do irmão da igreja, tenha uma boa personalidade no futuro, tolere a personalidade dele, o modo dele ser. Acolha. Mas quando você fala, por exemplo, aqui você deu um exemplo de autista, você fala de criança e fala de adolescente também? Você está perguntando o quê? Por exemplo, o adolescente autista, que às vezes tem um comportamento bem inadequado, e aí a gente tem que tolerar ou você tem que corrigir? Porque houve um fato assim, numa igreja, e eu corrigi o adolescente autista, porque era um comportamento assim, que não dava para tolerar. Eu corrigi, falei, não pode fazer isso. Como a minha mãe sempre E ele fala... foi corrigido, e ele mudou o comportamento dele. Que bom. Como a minha mãe sempre fala, as mães e os pais, eles têm um papel repetitivo. Então, educar, orientar, são coisas que a gente vai fazer sempre. Você sabe quando que a cognição da pessoa está formada? Aos 25 anos. Eu tenho pacientes de 22 anos que os pais já estão querendo que tenha responsabilidades, não querem mais ajudar, ele pode dar conta da vida dele sozinho. A cognição dele nem está formada ainda. Você vai ser pai para sempre, você vai ser mãe para sempre. É nosso papel. E não é só com os nossos filhos, e não é só com as crianças, é um com o outro, é uma responsabilidade nossa. O que eu estou tentando dizer aqui, você vai educar, todo mundo sabe aqui que educar se trata de você orientar, se trata também de você fazer para que o outro assista e repita, se trata dessas coisas. Mas o que eu estou falando no contexto geral de tolerar essa criança é não nos preocupar em pegar nossas ansiedades, nossas frustrações, chateações e falar para o vizinho ou para o colega aqui da igreja, mas falar, poxa, ele está passando por isso, o que eu posso fazer para ajudar? Se eu não posso ajudar, o que eu posso fazer pelo menos para não atrapalhar? É fácil? Não, mas não é todos os dias, é o dia a dia, faz parte, é um compromisso. E isso tem a ver com o nosso autoconhecimento, que tem mais a ver com a gente do que com o outro. Entende? É disso que eu estou falando. Bom, gente, tá gostando dessa palestra? Mudou, eu não sei se foi o tempo que muda, você está falando com 25 anos que a pessoa está preparada. A gente, quando era, pelo menos na nossa geração, a gente com 10 anos tinha que tomar conta da casa de todos os irmãos e ter responsabilidade. E a gente já tinha, mesmo querendo ou não, né? Com 10, 12 anos, eu comecei a trabalhar com 7 anos até hoje trabalho. Então, assim, eu sempre tive responsabilidade. Então, agora mudou isso, ou a gente já tinha, a gente era mais velha, a gente tinha, hoje eles não têm mais. Como que faz? Porque pra gente que já vem daquela caminhada, com 7 anos tem responsabilidade até hoje, ver um filho que, ele tem que esperar 25 anos para ter responsabilidade. Não, mas eu acho que não é com responsabilidade, eu acho que é desenvolvimento fisiológico, né? É o fisiológico da criança. Eu estava falando do desenvolvimento cognitivo, de conseguir realizar várias coisas na vida, inclusive tomar decisões, principalmente eu quero dizer, tomar decisões e ter percepções de algumas coisas, também de administrar algumas situações que a vida oferece, alguns desafios, algumas dores, algumas frustrações, alguns desafios que a vida oferece. Aos 25 anos é que essa formação está formada e ainda temos que contar o fato de como foi essa criança criada, de qual condição ela foi criada, porque essa cognição pode ser retardatária ainda para amadurecer, entende? Agora, quando o meu pai me forçou, não, eu não tive isso, as minhas irmãs que tiveram que cuidar de mim, mas quando o pai forçou a criança a lavar a louça muito cedo, a cuidar de outra criança, eles deram conta? Deu. Mas e aí? Em detrimento de que eles deram conta? Em detrimento de quê? Eu tenho muitos pacientes no consultório que falam, não, mas eu dou conta. Lá no meu trabalho está caindo como as torres gêmeas, mas eu dou conta.
Lá na minha casa está todo mundo brigando, já amanhã esse dia brigando, eu não dou conta. Em detrimento de quê? De uma ansiedade generalizada? Uma pessoa que recebe um diagnóstico de ansiedade generalizada ou de qualquer transtorno pelo profissional, que houve ali uma minuciosa avaliação dos contextos holísticos para dizer, você tem esse diagnóstico, agora isso aqui serve para você se conhecer, se cuidar, melhorar no cuidado. Ela já sofreu muito na vida, sofrimentos que talvez não precisasse. E o que a gente precisa também tomar cuidado com esse discurso, eu dava conta, por que eles não dão? Agora eu tenho que suportar a preguiça dele, eu tenho que suportar isso. A gente tem que tomar cuidado com esse discurso, pensando que você foi você, a sua história foi a sua, a história do seu pai foi a dele. Os seus filhos não são você, eles não vivem na mesma realidade que você, eles não buscam, eles não têm os mesmos desafios apresentados pelos colegas, parceiros, amigos, grupos, sociedade, condições de vida financeira, seja o que for, embora na sua época, na nossa época era mais difícil, mas os recursos emocionais também, entendeu? É muita coisa, gente, é uma questão holística, não dá para simplesmente usar essa frase e falar assim. Mesmo não porque é. antes, Sim, não. Mesmo porque antes, por exemplo, uma criança podia cuidar de seus irmãos, dentro de casa e tudo mais. Hoje em dia, as leis não permitem mais isso, porque são protetoras das crianças. Então nós temos que tomar cuidado com essas leis. E essas leis protetoras, elas têm que existir mesmo. Elas existem por uma razão. Eu aprendi uma coisa. Só existe lei porque existe a transgressão. Então, primeiro veio a transgressão. Por que tem leis que amparam e cuidam das crianças? Por que será? Por que tem leis que amparam e protegem os idosos? Por que será? Por causa de maus tratos, né? Eu apoio essas leis, tem que existir. Apoio também que psicólogo não tem que ser chamado de psicólogo cristão. Olha, eu recebi o seu contato com alguém, esse aqui é um psicólogo cristão. Você é uma psicóloga cristã? Eu sou psicóloga e sou cristã. Mas enquanto psicóloga, eu sou psicóloga. Enquanto cristã, eu sou cristã. Não tem problema nenhum ser cristã e ser psicóloga, desde que eu saiba fazer meu papel como cristã, mas o meu papel como psicóloga seja ali dentro do estudo elaborado para isso. E quando a psicóloga muitas vezes mistura a religião dela com a psicologia e até indica para o paciente em alguns lugares. Você precisa denunciar. Então, essas coisas acontecem. Quando o psicólogo mistura essas coisas, a primeira coisa que eu indico você fazer é conversar com o seu psicólogo para conscientizá-lo de que você percebeu isso. E aí você vai, primeiro, tentar entender. Eu entendi errado? Como que você entende isso? A própria resposta dele vai te dar clareza se ele entende isso de uma forma correta ou se ele está distorcendo de fato, se ele está usando a sua profissão como forma de manipular a pessoa para a sua religião. Aí quando você comprova isso, depois que você começou com um profissional e comprovou isso, você pode até comunicar para ele ou não, mas aí você entra com uma reclamação no CRP. É assim que tem que ser feito. Mas eu acho que primeiro a gente tem que conversar, não só com o psicólogo, mas com qualquer outro profissional. Só vou dar um exemplozinho. Se eu for no supermercado e compro um produto estragado, o meu marido prefere não ir lá, né? Ele fala, não, deixa quieto. Às vezes ele reclama, no açougue ele já reclamou algumas coisas, mas eu sou praxe. Se eu percebi que está estragado só na minha casa, eu volto no supermercado e procuro o responsável. O gerente responsável do setor e falo que, olha, estou, entendeu? Então, quando eu acho que a pessoa tem o direito de saber onde foi que ela errou. Ela tem o direito de falar, não me enganei, eu me expressei errado. E às vezes ela nem se expressou errado, às vezes foi a gente que entendeu errado. E a gente está vendo aí muitas brigas e confusões porque a gente interpreta errado o que as pessoas estão falando. Então, antes de ter certeza, antes a gente tem certeza. Para ver se eu não interpretei errado ou se ela mesma não interpretou errado. Assim, é um direito nosso reclamar. Pessoal, então é isso sobre a palestra de hoje. Eu vou deixar livre agora para as perguntas. A irmã lá atrás, ela já pediu uma pergunta e depois eu deixo você. E os internautas também podem falar depois a deles. Existem psicólogos que aconselham o paciente a usar droga. Por isso eu concordo com o psicólogo cristão. Eu acho que está fora dessa
Então, irmã, eu acho que isso que você está fazendo é uma coisa isolada, entendeu? Eu nunca ouvi falar que um psicólogo faria isso. Provavelmente o psicólogo vai perguntar para a pessoa como ele se sente em usar droga, o quanto é bom para ele, o quanto está sendo importante aquilo para ele. Provavelmente o psicólogo vai caminhar numa vereda em que ele vai ao encontro da necessidade, do pensamento, do que o paciente sente, percebe, são as razões pelas quais ele usa droga. E o fato dele fazer isso, ele não está dizendo use droga, ele apenas não está criticando, que é o papel dele, não criticar, porque o paciente usa droga se ele quiser. Então o psicólogo ele não tem que dizer que ele tem que usar droga, o psicólogo não tem que falar nada para ninguém fazer ou deixar de fazer. Ele só tem que entender, acolher, entendeu? Guiar, orientar, psicoeducar. E quanto a essa psicologia positiva hoje que fala que a espiritualidade é importante, quando o psicólogo fala bem assim, olha, seu problema não é psicológico, é espiritual, procure uma religião, uma fé, alguma coisa. O que você acha disso? E se ele mandava? Como eu entendo. Eu entendo que o ser humano é holístico, né? Então ele tem questões emocionais para ser lidadas e resolvidas. Às vezes ele tem problemas, às vezes não. Ele tem questões financeiras, questões culturais, questão educação. Ele é holístico. Hoje tem a psicologia positiva, e a espiritualidade, né? Isso. E a espiritualidade, ela é parte do ser humano. Se o psicólogo entendeu que essa pessoa não precisa tratar das questões emocionais, olha que se ele está nessa condição, ele está bem, viu? E agora ele só precisa lidar com questões espirituais, então a pessoa vai precisar procurar conhecimento, como lidar com isso, identificar o que é nele que está precisando dessa questão espiritual para ser tratada. Mas é um contexto isolado, que não dá para a gente falar que o psicólogo estava certo ou errado, porque eu não estou ali para saber qual é a situação que ele está trabalhando. O psicólogo pode falar assim, vai para a religião tal, mas ele pode falar, você precisa de uma espiritualidade, algo, isso pode ser feito? Bom, eu não sei se ele vai falar que você precisa, porque quem vai saber do que precisa é o próprio paciente, né? Não funciona, mas assim, você desenvolva a parte espiritual que é importante. Sim, ele pode levantar questionamentos para fazer a pessoa se perceber melhor, para abrir leques. Olha, como que está a sua vida espiritual, já que você está falando disso? Já que você está falando disso, como é que está? Como você entende isso? O que você busca? Com o que você se identifica? Quais são os princípios que podem estar linkando com essa espiritualidade? E principalmente, a nossa tendência de pensar em espiritualidade muito é em Deus, é um ser maior, mas a espiritualidade para a psicologia não está só nisso. Está no você se encontrar, se perceber, se conectar com você mesmo, identificar suas necessidades. A espiritualidade também, ela está com os propósitos de vida que te realizam, que te levam para a vida plena, a liberdade, encontrar a sua liberdade, buscar aquilo que você deseja, que é importante para você. Tá vendo que não é só uma coisinha, a gente tem que estudar para poder entender melhor. Então, quando o profissional fala alguma coisa para o paciente vem trazer essa reclamação para a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não está no contexto, a gente não está na situação, a gente não conhece a história da pessoa e nem a abordagem, o que o profissional está trabalhando ali, tá bom? Uma pergunta dela e nós vamos responder a pergunta do internauta. Então, eu já ouvi uma frase assim, quem tem amigos ou amigas sensatas, verdadeiras, minimiza a procura de um psicólogo. Com certeza. Então, eu queria ouvir de você, e eu concordo com isso. Eu acho que, dependendo da amizade que você tem ali, que você está junto, que você conversa, acaba virando aquilo uma terapia. Também, sim, é um nível. Os primeiros terapeutas foram padres e pastores, né? Então, sim, eu concordo com você. Mas antes de perguntar se eu tenho uma amizade verdadeira, antes de perguntar se eu tenho um amigo autêntico, um amigo que é sincero comigo, a pergunta é, eu sou uma amiga verdadeira? Eu sou uma amiga sincera, que realmente estou preocupada com seus problemas? Eu estou aqui com você, que eu tenho amigas que falam para mim assim, sabe? Ela me ouve. Não, eu ouço ela, mas quando ela tem que me ouvir, ela não tem tempo. Quando a gente está conversando, a gente só fala dela, nunca fala de mim. Tem
amizade de uma via só, tem. Né? Então, a gente Mas precisa quando você identificar. tem reciprocidade, Isso. aí é outro. Sim, então E sim. você sabe que a pessoa é uma pessoa sensata. É. Você confia naquela opinião. Você olha pelo ângulo dela, você fala, olha, eu não tinha visto por esse lado, realmente vale a pena considerar assim, sabe? Sim. Eu tenho uma amiga que é psicóloga também, e nós estávamos conversando sobre isso. E aí ela sempre traz questões de algumas amigas dela, alguns problemas de amizade com alguém, com algumas pessoas. E o que eu tentei mostrar para ela foi justamente isso. Às vezes eu vou ter uma amizade recíproca, onde nós vamos nos entender, nos identificar, e estudos científicos comprovam que os nossos cérebros se conectam. Ali na fila do banco, enquanto esperamos o nosso momento, pode ter uma certa conexão, né, naquele bate-papo ali. A vivência, principalmente, esse estudo foi feito com casais. A vivência com o marido e a mulher, o cérebro se conecta a ponto de ficar um cérebro parecido com o outro. Pega a mania dele, costumes dele, passa a comer cuscuz que eu não gostava, entendeu? Porque casei com um paraibano, aí passa a gostar de cuscuz. E aí, eu quero falar para você, às vezes a amizade vai ter essa conexão, essa reciprocidade. Mas às vezes não tem reciprocidade de um lado e eu estou para você. E eu te busco, eu te procuro. Eu tenho uma amiga que eu vivo perguntando por ela as coisas e ela nunca me responde. Madalena, um abraço, por favor, espero que você assista em algum momento. Você sabia que eu estou falando de você. E essa minha amiga, eu percebo que ela é uma pessoa com muitas ocupações, entendeu? Faculdade, trabalho e algumas questões de saúde. Eu vou ficar chateada porque ela não me responde? Não, porque eu estou ali para ela. Ela vai responder agora. Vai ter algum momento que ela vai estar para mim. E talvez não. Mas o importante da amizade não é só que a pessoa esteja ali pra gente, ou com a gente. Às vezes, quando não tem essa reciprocidade, mas eu posso estar ali para ela. E às vezes pode ter uma amizade que eu não estou nem ligando, que ela liga, que eu nem tenho tempo de responder, mas ela está ali para mim. Tá tudo bem. Então a resposta é que pode sim amenizar. Pode sim. Deve sim, vai acontecer. Agora a pergunta que você tinha falado. A Wanda pergunta como que faz para perder a timidez em público. Treino, nós somos capazes de nos adaptar a tudo, Wanda. Então, se você já identificou a sua timidez, que é o mais difícil, né, identificar do que se trata, se você já tem consciência, que assim, é uma coisa muito importante no nosso trabalho, é a consciência. Se você já teve consciência que se trata de timidez, o seu papel agora é buscar conhecimento, buscar ajuda profissional. E no caso da timidez, nem sempre vai ser só um profissional da psicologia. Pode ser esses profissionais que dão cursos, que oferecem cursos para falar em público. Eles são super treinados para ajudar você nisso. Um coach também pode te ajudar com isso. Não só o da psicologia nesse caso também, tá? Então, treinos. Procurar o autoconhecimento para identificar em que momentos, em que situações você é mais tímido. Tá bom? É isso, Wanda. Acho que já é um dos passos que pode ser feito. Obrigada pela pergunta, Wanda. Mais alguém? Não. Agora, temos alguma pergunta? Eu vou falar por elas, que elas ficaram meio tímidas. Com o problema de falar que um psicólogo mandou o paciente seguir as drogas, a neta dela se mutilava, né? Também, uma das netas. Que, graças a Deus, já se recuperou, já na outra, né? Oramos muito por ela aqui. A Andressa. Ela mesma frequentava aqui menor. Faz pouco tempo que ela desalugou o nosso joelho. Então, ela tinha espaço para outro. E ajudava a criança, tudo aqui. E o psicólogo dela fazia terapia, falou que ela podia, foi ele que falou que ela podia ir morar com os hippies. Que ela podia procurar os hippies. E que ela podia usar umas drogas para usar drogas. É por isso que ela abordou esse assunto. Elas ficaram metidas de continuar. Então eu falei com elas. Então, eu entendi melhor agora, mas é isso que eu estava tentando mostrar para vocês. O meu neto chega para mim e fala: vó, a psicóloga falou para eu fazer amizade com os hippies e falou para eu usar uns produtos lá que é muito bom. É a mesma coisa que a minha neta. Deus que me livre, não vai não, é pecado, você não vai para o céu. Ele não está preocupado agora em ir para o céu. Agora ele está preocupado em lidar com a situação dele. Ir para o céu é importante? É. Deus é milagroso e poderoso? É. Mas ele ainda tem dor, ainda tem situação. Ele tem um contexto cultural, ele tem um contexto familiar. Tem todo um contexto, gente.
Essa psicóloga provavelmente pode ter sido a melhor maneira, a pessoa que poderia ter atendido ele naquele momento. Porque ela foi a pessoa que entendeu exatamente o que ele queria falar. Se ela falou para ele fazer amizade com hippies, provavelmente ela identificou que ele tem características parecidas, que ele se identifica com os hippies. Entende? Então, o que nós precisamos entender é que o meu filho, ele não foi ficar com aquela companhia e aquela companhia é uma má companhia para ele. Não. Aquela companhia não é uma má companhia. Não está colocando meu filho na má companhia, nos maus caminhos. O meu filho se associou àquele grupo porque ele se identificou. Porque os pais podem formar personalidade, caráter. Mas quem vai decidir se vai ficar naquela personalidade, naquele caráter que o pai tentou construir, é a pessoa. Você pode ter formado um príncipezinho, lorde. Não quer dizer que ele quer ser isso. Que ele dá conta de ser o que você quer que ele seja. Se ele fez amizade com o hippie, até mesmo antes da psicóloga falar, foi escolha dele. Por mais que você sofra e se sinta frustrada com o seu ideal de ter um príncipe na sua casa. Mas ele escolheu. A vida é dele. Sinto muito por você. Precisa aprender a lidar com isso e procurar um psicólogo para te ajudar a lidar com isso. Nessa época... Deixa eu só terminar, daí eu venho para você. Nessa época da minha neta, a mãe não entendia muito bem. Aí ela veio ficar comigo. E eu trabalhei com ela, para alinhamento dela. E eu consegui que ela mudasse, porque ela saía às vezes, eu morava só eu e ela. Ela saía meia-noite, vinha aquelas pessoas, tudo tatuada, tudo, lá para sair com ela. Chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. E eu morava no apartamento, eu tinha medo, depois de me expulsar de lá, né? Aí chegavam várias pessoas lá para sair com ela. Era meia-noite, eu ficava chorando. Aí, conclusão, eu pegava meu joelho, punha no chão e orava. Olha, graças a Deus, ela se saiu disso. Hoje está casada, muito feliz. Né? Olha, por que ela passou. Você não vê na Andressa hoje, ninguém acredita que é a Andressa. E a senhora acha que a Andressa se saiu disso pelo que a senhora fez? Eu acho que foi melhor. Na saúde eu conversava muito com Jesus, eu ficava ali com meus beijos dia e noite. Né? Entendeu? Não sei. Entendeu? Só vou concluir o que ela está falando. A Andressa saiu do que você entende que era ruim e escolheu o que é bom para ela, o que vocês entendem, porque ela escolheu. O que os pais veem como ruim, talvez não seja ruim para os jovens. A gente sabe que a droga faz mal. Esse é o caminho que ele escolheu. Quem que vai mudar isso? Porque ele tem livre-arbítrio. Deus não está lá interrompendo isso. Mas a oração intercessória, desculpa eu me meter aqui, né? Porque a oração intercessória tem poder. Porque nós mães, né, a gente vive... É por isso que eu falei que a religião e a espiritualidade têm o seu trabalho. A religiosidade. E a psicologia tem o seu. Então, o que nós estamos conversando é com o psicólogo. Agora, o pastor, ele vai ter um outro papel. A mãe vai ter um outro papel, que é diferente do psicólogo. O psicólogo não tem que dizer para o adolescente o que ele faz, com quem ele vai, como ele vai, não. Ele só tem que ouvir, ele tem que mostrar caminhos, quem vai escolher é ele. Então, mas você nunca identificou, assim, no consultório, algo, por exemplo, de pessoa uma doença mental, mas tem alguma coisa de possessão aqui. Eu estou falando isso porque eu tive uma situação semelhante, né, de uma pessoa na família que eu conversei com um psiquiatra, né, e o que eu achei, eu vi a pessoa num momento assim, que eu estranhei, né, até a afeição da pessoa. E eu perguntei, tem alguma correlação da doença mental com uma possessão? E ele me mostrou o CID. Dentro da psiquiatria. Sim. O CID, acho que é o F8. Sim. Ele falou assim, tem sim. Eu já vivi experiências de assistir situações como essa, de pessoas possessas. E sim, lá no próprio CID fala sobre isso. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
coisa, né? Então, a pessoa que tem uma possessão demoníaca vai ter também as características daquele comportamento, daquela forma, daquela situação. A pessoa que tem esquizofrenia ou algum tipo de transtorno também tem as suas características. O mais importante sobre esse transtorno é a gente entender que é uma condição que precisa ser tratada, precisa de acompanhamento com os profissionais, e a gente precisa entender e respeitar a pessoa no seu modo de ser, com as suas limitações. Eu não quero contradizer o que você falou, porque tem situações e casos diferentes, né? Primeiro, a minha filha, ela começou com drogas, fumando, né? E quando ela me contou, ela falou, mãe, experimenta. Eu falei, não. Ela falou assim, mãe, experimenta porque é o seguinte, quando eu conseguir fazer você experimentar, quando eu conseguir fazer você fazer isso, vai ser a maior alegria da minha vida. Eu falei, então você vai ser triste pro resto da tua vida. Porque a tua mãe nunca vai fumar. Nessa vida, a tua mãe não vai fumar, e é a única que ela tem. Então, ou você para ou você continua, porque o pulmão é teu, a vida é tua, você faz dela o que você quiser. Mas na minha, você não vai ter o direito de opinar. Então, veja bem, ela procurou na mãe uma amiga que fumasse junto com ela para aliviar a dor que ela estava sentindo. Ela continuou com a dor, porque esse tipo de dor, a mãe não alivia. Que bom que ela pôde confiar em você, né? E te procurar nesse momento. Por exemplo, ela disse ali que a psicóloga, a senhora ali atrás disse que a psicóloga falou que o filho dela era rico, foi lá fumar maconha, ela identificou. Mas isso não é induzir, vai que ela fez lá o estudo dela lá, né? Tudo viu. Mas é assim. Pode ser feito isso? Não pode. Não, mas então, é o que eu estou te falando. Ela vai fumar maconha. Então, mas é o que eu estou te falando. Se ela falou que a maconha é um recurso para tal situação que ela estava conversando com ele, existia um contexto. Né? Mas ela pode fazer isso? Mandar o cara fumar droga? Sei, eu não sei se ela mandou ele fumar, né? De repente ela falou de uma maneira que ele entendeu assim. Mas também pode ter um profissional que fará o que não deve. Porque, como qualquer profissional, o psicólogo também pode ter alguma situação ou algum profissional que vai fazer algo que está fora da sua ética, que não é profissional. Né? Não é qualquer psicólogo que ele não vai errar. Mas também não acho que está errado, desculpa. Ela recebeu essa mensagem. Mas a psicóloga falou isso com os pais, falou isso com as pessoas. Então tem as duas situações. Respondendo a pergunta, não, ela não confiou em mim, ela continua. Antes de alguém levantar a mão aqui, mas só fechar uma adendo aqui, antes de responder alguma outra pergunta. Os pais, quando trazem os adolescentes e as crianças para o consultório, eles vêm com o pensamento de que lá o psicólogo vai mudar a mente para ele ser bonitinho como o pai e a mãe querem. Para ele ser diferente, para ele agir diferente. Quando a criança chega a 12, 13 anos, ela começa a ter atitudes, a confrontar os pais. E os pais falam, como esse menino mudou? Ele é o mesmo. Às vezes assim, só. Ele é o mesmo. Ele só não teve a oportunidade, a coragem de confrontar os pais. Mas ele é o mesmo. Entende? O que nós precisamos entender é que quando nós vamos ao profissional da psicologia, ele não vai mudar o meu marido para não se separar de mim. Ele não vai mudar o meu filho para deixar eu usar droga. Ele não vai. Assim como o psicólogo não pode falar para a pessoa qual religião ela deve seguir, quais princípios religiosos ela deve seguir, ele não deve fazer isso, e eu acho perfeitamente correto que seja assim, ele também não vai dizer para a pessoa usar droga, ele também não vai dizer, porque ele não está ali para dizer nada para a pessoa do que ela tem que fazer. Ele não serve para isso. Uma das principais questões éticas da profissão é justamente respeitar a decisão do outro. O que nos torna diferente da escuta comum, que é não julgar e respeitar. Né? Tem outra pergunta? Eu tenho. Mudando um pouco, né? A gente está falando muito já de problemas de adultos, enfim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Quando a gente está falando aí, você falou que da criança, que os pais são responsáveis aqui, a igreja, do desenvolvimento de personalidade, etc e tal. Qual que é a melhor maneira de se fazer isso, respeitando, porque a criança ainda não está formada, né? Os pais estão ajudando nessa formação, mas como direcionar ele de maneira realmente, assim, num caminho cristão, que é o que a gente tem aqui hoje, né? Nossa realidade, num caminho realmente dentro do que a gente acredita, dentro do cristianismo, dentro da ética cristã, né?
Eu queria que você só resumisse assim com poucas palavras para ficar melhor compreensível, para ficar mais claro. Qual é a pergunta mesmo? A pergunta não é justamente saber quando a gente está fazendo desenvolvimento da criança, trabalhando a educação da criança, qual a melhor maneira de se trabalhar para que realmente desenvolva uma personalidade, um caráter no que a gente acredita ser cristão, no que a gente acredita ser Sim. correto. Tá. Como eu vou te responder isso? Vai levar em consideração a idade que essa criança está para saber que tipo de estratégia você vai usar. Mas, em todas as idades, você já vai começar a trabalhar a conscientização, a educação. E educação não é bater, corrigir, botar de castigo, não é isso que eu quero dizer. Educação é informação e postura. Quando você assume a postura daquilo que você está pregando, quando você é consciente, congruente, aliás, quando você é congruente, você fala, mas faz. Filho, que mal educado, o vizinho está falando. Mas quando ele está falando com o pai, você corta ele. É a mesma coisa. Que mal educada, mamãe. É o que o Carl Rogers É o dia a dia, exatamente. É o dia a dia. É quem você é. Quem você escolheu ser como pessoa para depois ser mãe. Como pessoa, eu escolhi respeitar. Então ela vai me respeitar. Como pessoa, eu escolhi entender o limite dela. Ela vai não me entender só, mas vai entender a si mesma, porque ela está vendo que eu me entendo. Entendeu? Entendeu? Vamos orar então? Obrigada, pessoal, pela atenção de vocês, pelo convite. E amanhã, quem vai estar aqui para fazer um momento de treino incrível? Muito bem, muito bem. Vamos orar. Não fica você orar, já que você veio para pertinho. Queremos agradecer a nossa querida especialista, né? Amanhã à noite, amanhã à tarde, às 5h30 da tarde, ela volta para terminarmos essa rodada sobre esse assunto muito importante. Tá bom? Amanhã às 5h30. Aí seria culto nesse horário, nós conferimos depois às 19h30. Aí a senhora, eu ia perguntar para a senhora isso. Eu acho que amanhã, de repente, se não vieram hoje, podem vir amanhã, né? É porque aí a gente usaria o espaço dela já para encerrar, né? É porque amanhã, irmã, eu planejei um treinamento. Treinamento de escuta, como capacitar, como a gente vai ser capacitado para escutar. Legal. Quem está no quarto, lá, deitado, não quer fazer nada. Como eu vou escutar quem está em depressão? Como eu vou escutar a criança? Como eu vou escutar? Legal. Vamos fazer um treinamento sobre isso. Também queremos fazer outros treinamentos, como eu vou ser assertivo para conversar com as pessoas sem que ela entenda que eu estou me escutando. Ser educado. Como ser assertivo na minha comunicação? Mas para que eu faça esse treinamento com vocês, primeiro a gente precisa passar por um caminho de blá blá blá, onde eu vou estar falando alguns conceitos importantes antes da gente praticar. Então, antes do treino, a gente vai precisar passar um pouquinho aqui de instruções sobre essas coisas. Tá bom? Então, eu vou precisar de um tempinho mesmo. Tá ótimo, então já ficou combinado assim. Mais bem. Então, 5h30 às 6h30, 7 horas, tá bom? Tá. E não vai ter culto amanhã? Depois disso? Não. Não, tá. Então, amanhã às 5h30 da tarde, vamos ter o nosso culto normal da noite, no horário de 5h30 da tarde com a palestra, tá bom? A gente coloca no grupo, né, para as pessoas que não estão aqui podem saber. A senhora coloca? Isabel. Nossa Senhora? Isabel? Tá. Coloca. Então vamos orar? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos a cada dia poder louvar o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, por esse sábado, dia consagrado ao Senhor, que o Senhor separou para adorarmos, estarmos em comunhão contigo e com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos que às vezes nós não conhecemos, não a vemos, mas são bênçãos. Obrigado por essas bênçãos que conhecemos. Obrigado por essa bênção desse dia maravilhoso que tivemos na tua presença com nossos irmãos. Amém. Obrigado, bondoso Deus, pela palestra dessa tarde. E pedimos de uma maneira muito especial que o Senhor nos traga amanhã de volta, às 5h30 da tarde, para podermos terminarmos essa programação. Mas de uma maneira especial, Senhor, nós queremos devotar ao Senhor a nossa vida, nosso coração, nosso ser, a nossa família, nossos filhos, nosso
presente e o nosso futuro, Senhor. Muitas vezes estamos preocupados com nossos filhos hoje, como eles estão reagindo conosco, como pode ser o futuro dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos pais. Nós queremos de uma maneira muito especial, Senhor. Tem a psicologia que pode nos ajudar, mas de uma maneira muito especial o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, dono do universo, nos fez com tua mão poderosa, deixou literaturas maravilhosas que Espírito de Profecia, que possamos a cada dia, Senhor, entregar a nossa vida para o Senhor, estudarmos o Espírito de Profecia, mas acima de tudo, Senhor, viver uma vida conforme o teu querer. Amém. Fica conosco nessa nova semana que vai se iniciar há poucos minutos. Entregamos essa semana nas tuas mãos. Limpa a nossa vida, o nosso coração. Entra nos cantos mais profundos do nosso ser e faça ali, Senhor, a limpeza que precisa ser feita para que possamos ter uma vida plena, totalmente do teu lado. Nos dê a tua paz, tua compreensão, a tua presença em nossas vidas nessa nova semana. Traga-nos de volta amanhã, nós pedimos neste momento, em nome, pelo amor, pelo sangue de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãs, a senhora que tinha perguntado, eu vou falar, a senhora se tiver algum problema com essa sua indignação da atitude do psicólogo, a senhora também pode ligar para o CRP para tirar dúvidas. Não é só para reclamar, mas também pode tirar dúvidas. O psicólogo agiu assim, isso é certo, né? E claro, eu sempre digo, primeiro conversa com o próprio profissional primeiro. E diga para ele, foi entendido assim, como que é isso? Para que ele te explique, tá bom?